casa nesse momento. Peço que vocês estejam abrindo a Bíblia de vocês em Salmo 106, no versículo 3. Amém? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo e quando libertares. Liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade de tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Amém? Quem aqui quer tomar parte da alegria do Senhor, né? Da alegria que vem dele? Acredito que todo mundo aqui quer. Porque a Bíblia mesmo fala que no mundo tereis aflição. E a gente está aqui na terra, a gente luta, batalha diariamente para ter uma vida correta, né? Para viver o que é certo, para viver o que Deus ele ordenou e estipulou como certo. E aqui nesse versículo eu sinto um conforto, porque ele fala, felizes são aqueles que vivem uma vida correta. Então, ele já está dando uma benção. Você que vive vida correta já é abençoado. Você já é abençoado pelo simples fato de você tentar viver sua vida corretamente. E ele fala aqui, né? Lembre-se de mim, ó Senhor. Eu fico pensando, cara, como que deve ser incrível ser lembrado por Deus. Já pensou Deus lá, tudo mexendo nas coisas dele, ó, esse vai pra cá, esse vai ganhar isso aqui. Ah, lembrei, tem a minha filha ali também, ela também vai ganhar. Eu acho isso muito máximo, eu acho que Deus ele tem um amor por nós muito grande, o cuidado dele é muito grande, e você consegue ver isso em cada palavra, em cada trecho que você lê da Bíblia, você consegue ver o quanto Deus nos ama. Em nenhum momento você vai ler a Bíblia e você vai falar, nossa, cara, acho que hoje Deus não está me amando, não. Isso não existe, porque isso não faz parte do que é viver com Deus. Viver com Deus é viver uma vida de graça. A palavra mesmo fala, é graça, é favor merecível. Eu ganhei, eu não mereço. Deus me deu, eu não fiz por merecer. Se Ele me deu, eu sou abençoada por isso. E nada melhor do que a gente nos entregar para Ele. Tentando viver uma vida certa, correta, tentando nos prostrar aos pés do Senhor, né? Aqui fala que ter uma vida de santidade te ajuda, te facilita a viver uma vida, a desfrutar da bondade do Senhor. Não quer dizer que sempre vai ser bom, não quer dizer que sempre vai ser fácil, não quer dizer que sempre vai ser a melhor opção para a gente. Mas pode ter certeza que para Deus é o melhor que Ele pode te dar. Amém? Feche os seus olhos, vamos começar mais um culto, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloca em Tua presença mais uma vez, Senhor, para Te louvar, Te adorar e Te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Nesse momento peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Cada pessoa, Pai, que saiu de sua casa, meu Deus, para tirar um tempo para Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja estendendo as Suas mãos e lembrando, meu Deus, de cada membro que aqui se encontra. Que o Senhor, meu Pai, esteja abençoando a casa dessas pessoas, meu Pai, a família deles, meu Deus. Que esse culto, meu Pai, seja um culto destinado a Ti. Que a glória e toda a honra, meu Pai, seja do Senhor, meu Pai, acima de todas as coisas. Peço e Te agradeço, meu Deus, por tanto que o Senhor tem sido bom conosco, porque a Sua misericórdia, meu Pai, ultrapassa toda a lei do entendimento, porque eu nunca vou merecer nada que vem de Ti, mas o Senhor lembra de mim. Meu Deus, peço que o Senhor esteja abençoando esse culto, que esse culto, Pai, seja consagrado no altar do Senhor, que todos que estejam aqui, meu Pai, seja cheio do Espírito Santo, meu Deus, de forma tremenda, Pai. Amém, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Declara: te recebemos. Te recebemos com louvor, te recebemos com louvor. Poderoso Deus de amor, seja bem-vindo aqui. Te recebemos com louvor, te recebemos com louvor. Poderoso Deus de amor,
seja bem-vindo. Mais uma vez te recebemos com louvor, te recebemos. Seja bem-vindo aqui, te recebemos com louvor, te recebemos com louvor, poderoso Deus de amor. Seja, fala que todo coração, e que todo coração adore, e toda alma se desperte, poderoso Deus de amor. Seja bem-vindo aqui, que todo coração adore, e toda alma se desperte, poderoso Deus de amor. Seja, então fala, desce, desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui, sei que me enche, vem, desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui, sei que me enche. E vem me encher, vem me encher. Fogo e vento vem fazer outra vez. Abram as portas, deixa o céu entrar. Vem sobre nós, repousar sobre nós. Fogo e vento vem fazer outra vez. Abram as portas, deixa o céu entrar. Vem sobre nós, e mais uma vez fogo e vento vem fazer outra vez. Abram as portas, deixa o céu entrar. Vem sobre nós, repousa, então desce, desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui, sei que me enche, vem, desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui, sei que me enche. Eu sei que me enche. Oh, clama pelo Santo Espírito. Oh, Santo Espírito, vem sobre mim, vem sobre nós. Declara, igreja. O Santo Espírito vem sobre nós. És tudo que queremos, és tudo que queremos. O Santo Espírito sobre nós. És tudo que queremos, és tudo. E declare mais forte, igreja. Santo Espírito vem sobre nós. És tudo que queremos, és tudo que queremos. Santo Espírito vem sobre nós. És tudo que queremos, és tudo que queremos. Desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui, sei que me enche, vem, desce, quando o Senhor se move, meu coração bate bem mais forte. Estás aqui se movendo, eu sei, estou aqui. Mais uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito vem sobre nós. És tudo que queremos, és tudo que queremos.
começar a marcar mais forte agora. E você vai começar a agradecer ao Senhor por todas as coisas. Você vai começar a louvar Ele por todos os milagres que Ele tem feito na sua vida. Começa a louvar a presença dEle nesse momento. Comece a elevar a sua voz em adoração. Santo Tu és, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és um Deus de graça. Um Deus que cuida, que supre todas as nossas necessidades, Deus. Comece a engrandecer e adorar esse nome. Santo Espírito, vem sobre nós. És tudo que queremos. És tudo que eu quero. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Será, e declare: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que Tu és e enches o meu coração com amor que faz mudar. E aí da igreja declare: Santo, Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Fala pra Ele, você vai construir sua vida nele. Tu és meu fundamento. E eu vou sempre confiar em Ti. Não vou, nada vai me abalar, nada vai, eu vou construir. Tudo em Ti, Senhor. Eu vou confiar, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser, e pela última vez eu vou construir. Eu vou construir a vida. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és Levante as tuas mãos, declare isso. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o Só as vozes. Santo. És inigualável.
isso bem alto. Ele é incomparável. Ele é inigualável. Oh, xalabaxica, andere calabá. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, santo tu és, Senhor. Tu és Pai incomparável. Senhor, tu és, oh Deus, inigualável, Senhor. Toda honra, toda glória sejam a ti, Pai. A igreja te adora, oh Senhor, e declaramos a tua grandeza nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Estamos chegando ao fim das quartas-feiras de milagre e alguns já receberam o seu milagre. Tem alguém aqui que já recebeu o milagre? Pode ficar tranquilo, não vou chamar aqui na frente não. Você eu vou chamar. Mas quantos creem que Deus está? O Deus está trabalhando, o Senhor está trabalhando no seu milagre no nome de Jesus. Amém? Então eu vou te convidar para ficar de pé de novo, para a gente orar e interceder e colocar agora diante do Senhor. Que você ore, fala: Senhor, estou aqui, Pai, nesta quarta-feira. A igreja é o lugar que o Senhor move, Pai, com intensidade, com plenitude. Pai, meu coração está diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Oh Deus, eu declaro a minha fé. Eu declaro, Senhor, oh Deus, que eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou buscando, Senhor, segundo o Teu poder que opera em mim, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti. Oh Deus, nós colocamos, Pai, aquilo que temos orado esses dias. Oh Pai, a nossa necessidade, Pai. Oh Deus, alguns, Senhor, estão, Senhor, pedindo socorro, Pai. Outros, ó Pai, estão, Senhor, oh Deus, esperando e contemplando a Tua destra, Pai, que vai agir em seu favor, Pai. Meu Deus, visita a Tua igreja, nos irmãos que estão aqui, nos irmãos que estão em casa acompanhando, nos irmãos, Pai, que não estão aqui, mas que eles creem em Ti, Senhor. Oh Deus, visita com Teu poder, meu Pai. Oh Deus, opera, Senhor, o milagre da cura, o milagre da restauração familiar, Senhor, o milagre, Pai, da libertação, Senhor, de toda opressão, meu Pai, o milagre, Senhor, na vida financeira, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Oh Deus, que a Tua vida e abundância, Pai, possa transbordar oh Deus, na Tua igreja nesses dias, meu Pai. Como um rio, Pai, que sai do trono, oh Deus, e vem sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, levante a tua mão, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio e eu declaro que o Teu agir, ninguém pode impedir, que os Teus planos não vão se frustrar, e que o meu milagre está diante de Ti, e eu sei que no momento certo, o Senhor vai enviar a solução, a bênção, a cura, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Quero chamar a irmã Emily, ela vai trazer um testemunho abençoado. Paz, igreja, boa noite. Eu tenho um filho de 18 anos, um filho lindo, e esse era o último ano dele na escola, e ele estava prestando vestibular para ir fazer faculdade. E coincidiu ser com um ano que eu estou me preparando para um concurso que eu quero prestar. Quando eu optei em prestar esse concurso, eu tive que sentar com o Cido e diminuir os meus horários de serviço, porque senão eu não conseguia estudar.
Diminuindo o tanto que eu trabalho, diminuí a minha renda. E nós estávamos passando por um período financeiro um pouco mais apertado, porque eu precisava diminuir a minha carga horária. Mas eu não contava, eu não lembrava. Por algum minuto me escapou que o Eduardo estava se preparando para ir embora. Quando ele chegou em mim e me disse as faculdades que ele tinha prestado, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar o tanto que eu trabalhava antes. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor. Falei, Pai, eu preciso trabalhar para manter o Eduardo lá. E nós tivemos que passar por um processo judicial a respeito de pensão. E eu falei, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero mais essa briga, eu não quero mais essa frustração. Eu quero manter o Eduardo lá. E eu sei que eu consigo manter ele lá. Se for da sua vontade, abre as portas, sabe? E se não for agora esse concurso, tira do meu coração. Há uns 45 dias atrás, uma pessoa me procurou, eu sou veterinária, me procurou, me colocou a situação da loja dele, falou, olha, eu preciso de um responsável técnico para dar andamento, porque senão eu tenho que fechar. E aí eu dei o meu valor, falei para ele, eu trabalho assim, e esse é o valor que eu cobro. E nós começamos no impasse. E aí eu orei para Deus, falei, Senhor, eu preciso desse valor para me manter o Eduardo lá. Para me manter o Eduardo em aluguel e alimentação. Eu preciso que seja esse valor, não tem como ser menos. Então eu não vou abrir mão desse valor. Se não for agora, vai ser uma outra hora. E eu continuei orando. Em Selvíria tem um projeto de bolsas para universitários. E ele falou para mim, mãe, eu vou me inscrever. Eu falei, filho, se for da sua vontade fazer essas inscrições, pode fazer. O que eu posso fazer é orar. E foi isso que eu fui fazer, eu fui orar. Mas eu vou pedir para o Senhor. Ele se esforçou, ele prestou vestibular, ele está esperando os resultados. Se for da sua vontade, contempla ele com essa bolsa. Mas se acontecer, eu vou saber que veio do Senhor. E ele fez as inscrições dele. Semana passada, entraram em contato com ele e ele foi contemplado com a bolsa. E quando ligaram para ele, disseram assim, olha, você foi contemplado com a bolsa, mas não vai ser uma bolsa integral no valor do seu curso. Mas você ganhou uma bolsa, uma ajuda de custo. Só que ele tirou uma nota muito boa no Enem. E ele tinha recebido um desconto da faculdade por causa da nota do Enem. E a bolsa que ele ganhou dá exatamente para ele pagar o curso e sobra. E se passaram 2 semanas, o meu celular tocou, ele já tinha ganhado a bolsa, nós já sabíamos que ele ia para lá, o meu celular tocou. E a pessoa que me procurou para me contratar os meus serviços como responsável técnica, fechou o contrato comigo, falou, Emily, eu não vou mais brigar por preço, esse é o seu preço e eu preciso de um profissional como você, então nós fechamos no seu preço. Eu assinei o contrato hoje, o Eduardo Henrique assinou o contrato semana passada, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sei que foi preparado por Deus, porque eu não pedi nada e eu não abri mão daquilo que eu achava certo. Eu orei para Deus, falei, Senhor, eu preciso desse valor, eu não posso baixar, eu preciso desse valor para mantê-lo lá. E Deus abençoou, e eu sei que foi Deus, porque as coisas foram acontecendo de um jeito assim tão maravilhoso, que eu falei, olha, se não fosse a mão de Deus, os planos seriam outros. E meu coração ficou muito alegre, mas surreal foi o que aconteceu domingo. Domingo eu entrei aqui na igreja arrebentada. Eu estava cansada fisicamente, eu estava cansada psicologicamente, eu estava cansada espiritualmente, a minha alma doía, e a minha alma doía demais, e eu sentei aqui na segunda cadeira e eu não conseguia nem chorar, a minha dor era tão grande que eu não conseguia nem chorar, e eu falei assim para Deus, Senhor, se ainda existe solução para o meu dilema, para os meus problemas, para aquilo que eu estou colocando no altar, para o milagre que eu estou pedindo, eu quero que o Senhor use alguém para me falar, eu estou te ouvindo. Essa foi a minha oração ali, ó.
Eu não conseguia nem chorar. Falei, Senhor, uma vez eu fiz uma oração e eu disse que eu nunca mais iria te pedir isso. Mas eu preciso disso hoje. E eu fechei os meus olhos e eu só disse isso. Usa alguém para me falar que o Senhor não perdeu o controle do que eu estou colocando no altar. E de repente eu senti uma mão no meu ombro. E a conversa começou assim, ó. O Espírito Santo me trouxe até aqui para te falar. Queridos, você que entrou aqui essa noite está perguntando se existe uma resposta de Deus. Existe. Deus está te dizendo, Ele não perdeu o controle e o seu milagre vai acontecer. O milagre financeiro que Deus fez na minha vida foi maravilhoso. Eu sou grata a Deus por isso. Mas a palavra que Deus me deu domingo, querido, valeu muito mais. O meu coração foi confortado. E eu saí daqui sabendo que Deus ainda está no controle. Na minha vida e na sua vida. Amém? Boa noite. Boa noite, você que está em casa. Deus é bom em todo tempo. Vamos passar para o nosso momento de dízimo e das nossas ofertas. Gostaria de compartilhar com vocês um texto bem conhecido lá no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, versículo 10 em diante. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O Senhor, eis a posta, e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, eu que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me der, de tudo quanto me concederdes, certamente te darei o dízimo. Aqui nós já conhecemos a história de Jacó, da sua família, e a Bíblia diz que aqui ele saiu da sua casa com a desavença que ele teve entre seu irmão, e ali ele tomou o rumo sentido Harã. E a palavra diz que ele chega em certo lugar, a noite cai, e ele para descansar. E quando ele para descansar ali, ele pega uma pedra e ele faz aquela pedra como seu travesseiro. E naquela mesma noite o Senhor encontra.
o Senhor se revela a Jacó. E ele, surpreendido naquela mesma noite, que ali o Senhor falava com ele, de manhã, quando ele acorda, ele se desperta e ele fala: realmente, Deus está neste lugar. É interessante que não foi Jacó quem encontrou Deus, foi Deus que encontrou Jacó. E assim é conosco, Deus nos encontrou quando nós estávamos perdidos. Naquele lugar, quando nós estávamos, Deus chega naquele lugar e nos tira daquele lamaçal de pecado e nos revela a nós. É interessante que Jacó, então, ele se desperta naquele momento e Deus faz promessa sobre a vida de Jacó, de cuidar de Jacó. Você vai por essa estrada, por este caminho, e eu vou cuidar de você. Eu vou te dar pão, eu vou te dar água, e eu vou te dar o que vestir, e eu vou te trazer de volta para este lugar, porque essa terra é tua, e é para a tua descendência. Jacó, então, ele, despertando daquele sono, ele faz um voto a Deus. Fez Jacó um voto dizendo: se o Senhor for comigo, me guardar nessa jornada, que empreenda e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz. O que Deus prometeu a ele. Ele não pediu riqueza, ele não pediu mais nada. Ele apenas pediu que o Senhor cuidasse dele, que desse o que vestir, que desse o comer e que desse o que beber. E se Deus trouxesse ele de volta. E é interessante que naquele momento ele fala assim: olha, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me trazer mesmo, eu vou dar o dízimo de tudo o que eu tenho. E me faz vir a minha lembrança, né? Porque quando fala a palavra dízimo, muitas vezes nós imaginamos: nossa, foi um clique na cabeça de Jacó. Não. Ele lembrou do seu avô Abraão. Quando Abraão dizimou, depois de vir daquela guerra, que aqueles reis invadiram Sodoma, tomaram Sodoma, e Ló estava lá. E ele junta os 318 homens, vai para a guerra e volta. Então ele encontra Melquisedeque, e ali ele o abençoa, dizimando. Então tudo isso já foi plantado em Jacó, através do seu avô e também através do seu pai, Isaac. E é interessante, querido, que nós só entendemos o propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus, quando Deus nos acha, quando nós temos um encontro com Ele. E aí nós vamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque agora nós conhecemos a palavra, agora nós conhecemos quem é Deus, e agora nós vamos ofertar a Ele com o nosso dízimo e com a nossa oferta. É isso que Jacó fez. Ele lembrou do que ele aprendeu, ele lembrou do seu avô, do que seu avô tinha vivido, e agora ele queria viver a mesma coisa do seu avô. Ensinamento, presença de Deus na vida dele. A nossa vida, ela se baseia em que eu e você obedeçamos a Ele. E não foi diferente com ele, obediência. E ele cumpriu o que Deus planejou na vida dele. E que nessa noite nós possamos ofertar e dizimar ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado, né? Pela água, pelo alimento, pelas vestes. Nós somos agradecidos a Deus por isso, porque cada dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido nas nossas vidas o nosso pão, a nossa água e as nossas vestes, e muito mais do que isso. Eu creio assim. É por isso que eu estou aqui, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, né, na vida dos meus filhos. Sou muito grato a Deus porque um dia Ele me encontrou e agora eu conheço e agora eu posso ofertar e dizimar a Ele. Amém? Gostaria que você pudesse fechar os teus olhos e nós vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos e bendizemos o teu nome, porque um dia o Senhor nos alcançou quando estávamos perdidos. O Senhor nos tirou daquele lamaçal e nos trouxe, ó Pai, para a rocha que é Jesus Cristo. E nós agora entendemos e conhecemos qual é o teu plano sobre a nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós queremos fazer os nossos dízimos, as nossas ofertas e colocar diante de Ti e Te agradecer. Não pelo que é que nós podemos dar a Ti, mas pelo que o Senhor já tem feito e está fazendo a cada dia nas nossas vidas.
Por isso, Senhor, aceita os nossos dízimos, aceita as nossas ofertas, Pai. Receba, Senhor, como cheiro suave, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tens toda a liberdade para trazendo o seu envelope e ofertando ao Senhor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Jesus. Graça e paz, amém? Nosso Deus é grande e com Ele nós saltamos muralhas, amém? Nós estamos com um tema de milagres e Deus inclinou meu coração para falar sobre um assunto aqui que eu vejo com muita responsabilidade. E todas as vezes que nós precisamos de um milagre, né, a gente não está no controle da situação, da circunstância, e a gente precisa, não somente diante do milagre, mas em todas as nossas vidas, a gente precisa depender única e exclusivamente de Deus. E qual que é o nosso posicionamento quando nós estamos precisando de um milagre, né? Diante de uma circunstância que o mar precisa se abrir, porque tudo depende do nosso posicionamento, né? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. E a irmã Emily contou um testemunho muito abençoado, né? E praticamente o que ela falou eu vou ministrar. O Espírito Santo está conduzindo. Que ela falou que Deus está no controle quando nós entregamos o controle para Ele, né? E o tema da palavra vem ao encontro do que a irmã Emily vai falar, mas o tema da palavra é: Deus não está no controle de tudo. Porque Deus não está no controle daquilo que a gente não coloca o controle nas mãos dele. Vocês estão entendendo? Amém? Deus não está no controle de tudo. Muitas vezes, né, com exceção do testemunho da irmã Emily, de muitos testemunhos que a gente tem na nossa vida, às vezes a gente fala aleatoriamente, Deus está no controle, mas tem situações que nós não estamos com um posicionamento de entrega, com um posicionamento de consagração e de entrega total de dependência a Deus. Então nós temos alguns ditados populares e até mesmo equivocados, e um deles o bispo falou esses dias, que eu me identifiquei muito, que é quando a gente fala assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus, né? E outros, como nenhuma folha cai sem que tu saiba, ou até mesmo Deus quis assim. Todas as situações, foi Deus que quis assim. E aí tem certas colocações que a gente faz que são terceirizações de responsabilidade para Deus, de algumas questões que é nossa responsabilidade, de algumas questões que é responsabilidade dos outros, de pessoas que tiveram algumas situações, e de algumas questões que são responsabilidades do inimigo da nossa alma. Então é preciso, na nossa vida, diante de milagres, ou no dia a dia da nossa vida, nós buscarmos ter discernimento. Porque quando a gente não tem discernimento espiritual, tem coisa, e a gente é muito racional, né? Tem coisas que acontecem, que é o inimigo agindo, e a gente muitas vezes pensa que é Deus. Ou tem situações que é Deus agindo, nos provando, e a gente pensa que é o inimigo. Pode ser que até seja o inimigo. Vou citar um exemplo lá de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Realmente
foi uma ação maligna, foi a inveja e tudo mais, mas tudo aquilo, pelo posicionamento do coração de Daniel, Deus trouxe crescimento e vitória. Amém? Porque precisa de um posicionamento, porque Daniel, ele foi submisso a Deus. Daniel, ele se colocou em adoração, em oração, porque toda aquela situação, aqueles leões, representava não somente questões espirituais, mas eram leões também de dentro do coração de Daniel. E todos nós temos os nossos leões para enfrentar na nossa vida. Então depende de posicionamentos, posicionamento de quebrantamento, posicionamento de entrega, e não querermos agir na nossa própria força para tentar mudar a situação. Porque se Daniel fosse usar a força dele ali, com certeza ele ia fortalecer os leões que estava levantando. Então tem situações na nossa vida que é Deus agindo, e às vezes a gente quer fugir, e a gente pode até mudar a situação, mas lá na frente é um ciclo, vem aquela prova, é igual na escola, né? Você reprova e depois acaba acontecendo outra situação parecida, porque Deus quer mudar o nosso coração. Por isso precisa o quê? De compromisso e de comando. Deus, Ele está no comando de quem tem compromisso com Ele e de quem entrega o controle nas mãos dEle. Porque quando a gente, e muitas vezes, a gente acaba somente entregando o controle nas mãos de Deus, nós estamos sujeitos todos nós estamos sujeitos a isso, quando nós precisamos de um milagre, não é assim? Quando a gente está passando por uma prova, com uma cova dos leões, a gente vai buscar o quebrantamento. Mas o quebrantamento, a busca, a santidade, a oração, a intimidade, ela tem que ser uma vida contínua na nossa vida. Essa consagração de controle. Então, tem situações que às vezes na nossa vida, a gente não entrega o controle para Deus totalmente. E eu queria que você avaliasse o seu coração. Se for fazer uma porcentagem, qual que é as áreas da minha vida que Deus está no controle? Ou quais são as áreas que se mexer ali, eu acho que eu não vou aceitar e permitir, eu vou questionar Deus, né? Aí, o primeiro tema que eu quero falar aqui, em Deuteronômio 30, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a livre escolha. E tem certas situações e escolhas que, dependendo da escolha que nós fazemos, Deus não vai estar no controle. Lá em Deuteronômio 30, versículo 19, né? Um texto muito forte, ele fala o seguinte, Deuteronômio 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o livre-arbítrio é a nossa escolha. Deus está falando aqui a bênção e a maldição. Deus colocou também os 10 mandamentos, né? Lá com Moisés. Então, a todo tempo, a todo momento, a palavra de Deus e o Espírito Santo também nos mostra a bênção e a maldição. E para a gente buscar somente a bênção, e quando fala aqui, ó, escolha a vida, muitas vezes a vida está associada à morte. A vida espiritual de conquista com Deus em santidade está associada à morte dos nossos pecados, da nossa vontade e à morte da nossa razão, de dores que a gente carrega dentro do nosso coração, de faturas, de pessoas que fizeram algo contra a gente está carregando aquele rancor ali. Então, muitas situações que nós passamos de humilhação, de perseguição ou de injustiça, como Daniel passou, é para Deus rasgar o nosso coração, mas Deus não vai rasgar o nosso coração se nós não nos quebrantarmos
E é essa construção de livre-arbítrio que Deus quer para a nossa vida, que a gente vá escolhendo sempre a bênção da intimidade, a bênção do quebrantamento e a bênção da cruz, da cura. Obrigado, irmão. Então esse versículo fala sempre na palavra de Deus a bênção e a maldição. E para Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Deus ou é bênção ou é maldição. Não tem um meio termo ali que eu posso fazer. Vocês estão entendendo, gente? Esse é um desafio para começar da minha vida. Bênção e maldição. Então, Deus, Ele não vai escolher por nós. Ele nos concedeu a nós esse livre-arbítrio, a graça. E eu estou falando de escolhas ruins, né? Que se a gente fizer, que tem um sabor do pecado, que tem a gente vai colher. Isso é fato, todos nós. Tantos homens da Bíblia, grandes homens e mulheres que cometeram questões e depois eles colheram. E tem algumas escolhas também que são escolhas naturais, escolhas saudáveis. E até mesmo as escolhas que a gente escolheu, que é a vontade de Deus, a gente vai ter desafios, sim ou não? Né? A colheita, depois você vai cuidar da planta, depois você vai tratar, você vai colher, vai fazer a festa pela colheita. Tudo não tem desafios, não tem trabalho, não tem suor de rosto, né? Eu vou citar, por exemplo, o casamento. Às vezes a gente fala assim, Deus, a mulher que tu me deste. Ou a mulher, o marido que tu me deste. Foi Deus que deu ou fomos nós que escolhemos? O que vocês acham? Nós que escolhemos. Eu acho que o único que pode falar que foi Deus que deu foi Adão, né? Que deu a Eva, mas há controvérsia, mas não vamos aprofundar nesse assunto. Mas até os desafios de um relacionamento é nossa responsabilidade, sim ou não? E às vezes a gente questiona, Deus, olha a mulher que tu me deste, olha o marido que tu me deste. E fomos nós que escolhemos. Ou a profissão, o trabalho, a gente vai ter desafios. Aquele concurso público que você prestou e você passou, está ali, mas a gente tem desafios de convivência de família, ou de trabalho, que são situações e circunstâncias que foi bênção, foi o que eu pedi. Aí, às vezes, inconscientemente, a gente fala, Deus, o trabalho que eu almejei está, e eu estou passando por essas situações de injustiça, de perseguições, mas são os desafios da nossa vida, que tudo depende do quê? De posicionamento. Tem situações da nossa vida que é só lá na nossa intimidade que a gente vai conseguir resolver. De choro, de quebrantamento. Se faz muito tempo que você não se quebranta diante de Deus, não chora, ou eu, é porque nós não estamos andando no controle de Deus. Nós estamos andando na nossa força. E aí a gente começa a carregar fardos, tanto espirituais quanto emocionais e tudo mais. Então Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele só vai estar no controle quando a gente escolhe a bênção, do que a gente escolher a maldição, o caminho, porque a gente vai colher, né? E o próximo tema é a colheita. Em Gálatas 6, versículo 7, que é um texto muito conhecido, se fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Todos nós podemos ser quem nós formos, independe de qualquer situação, a gente colhe, tanto bênção quanto maldição, amém? Não é só a maldição que eu estou falando, não, a bênção também, a gente vai colher, porque são sementes espirituais. Então, tem situações na nossa vida que pode estar acontecendo hoje, que são resultados de colheitas, que nós plantamos há tempos atrás, inclusive que nós plantamos até mesmo quando nós não estávamos no caminho com Deus. Mas algo que é muito saudável e saber é que nós estamos num período de semeadura também. Amém? Então, Deus pode mudar a nossa história a partir do momento que cada plantação que nós tivemos lá no passado, no pecado, a gente libere perdão e a gente nos perdoe também e vai liberando qualquer tipo de legalismo que possa ter na nossa vida. E tudo isso é um processo, é uma caminhada e é uma plantação nova que nós estamos fazendo, todos nós na nossa vida.
E existem algumas colheitas que não são nossas, tá? Que são fardos jogados por pessoas, inclusive até mesmo em convivência familiar, e isso são coisas que nós temos que deixar. A gente não tem que carregar o fardo do outro, né? Tem algumas questões que podem ser culpas, que vêm nos projetando, e a gente emocionalmente tem que se desligar de algumas questões que não nos pertencem, que nos foi atribuídos, que não foi colocado. No mundo tereis aflições, né? Hoje foi falado sobre isso, e Deus não gostaria que nós tivéssemos, né? Não era a vontade de Deus ou o controle de Deus, que nós tivéssemos as aflições que nós temos nesse mundo que jaz do maligno. Aí a gente vai lembrar o que? De Adão e Eva, né? Adão e Eva, todo mundo sabe, né? O conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do paraíso, e teve as colheitas, as dores de parto, o suor do rosto, o inimigo, né? Aí Deus foi cobrar, foi prestar conta, né? Com Adão, que culpou a Eva, que culpou a serpente. Então houve uma colheita, e nós colhemos até hoje. Só que eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente dentro do nosso coração, a gente culpa Adão e Eva. Se não fosse por causa de Adão e Eva, eu estou passando por tudo isso. Por que Adão e Eva, né, cometeu essa falha? Saiba que se você estivesse no Éden, ou eu, nós comeríamos o fruto também. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós estamos falhos. Porque hoje nós somos responsáveis para construir um jardim do Éden na nossa vida, que é a imagem e semelhança de Deus, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. E muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós comemos do fruto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos retirar do nosso coração de lançar a culpa no outro daquilo que eu estou colhendo ou plantando. E às vezes acontece isso dentro do nosso coração. Você está passando por um problema, a gente lembra, foi culpa de Adão e Eva. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E são coisas que passam despercebidos. Mas a gente sempre tem uma história que a gente quer responsabilizar aquelas pessoas. Nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco, mas nós somos responsáveis do que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Porque toda a história é um convite para uma lição de vida, um convite para crescimento em Deus. Toda a história é um preço de cruz, de dor, né? Então nós falamos aqui, de livre-arbítrio, de colheita, e estamos falando sobre a questão do controle ou não de Deus na nossa vida. Existem algumas questões que nós podemos questionar, que são as circunstâncias da vida, que todos nós estamos sujeitos. Nós temos um corpo, uma alma, um espírito. O nosso corpo faz parte de uma cadeia alimentar. O nosso corpo está sujeito a doenças, né? Tivemos aí o Covid, né? Eu peguei Covid, minha família pegou Covid, tivemos óbito, né, na minha família. Todos nós somos sujeitos, quer estejam na bênção, quer esteja na maldição, enfim, todos nós estamos sujeitos, porque estamos sujeitos à questão de doença. Então, existem circunstâncias na nossa vida que são questões de genética, e a palavra de Deus fala que, pela falta de conhecimento, o povo perece. Existem algumas questões de adoecimento físico, porque nós não nos cuidamos, não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos de algumas questões da nossa vida, pela falta de conhecimento, ou um pouco de folga, né, alguma coisa da nossa vida. Por exemplo, a gente sabe, né, que se a gente ficar sedentário, a gente adquire doença na nossa vida, sim ou não? Uma caminhada já ajuda na pressão, né, controle da pressão, questões de ansiedade. Então, nós somos responsáveis pelo cuidado do nosso corpo e pelo cuidado do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo, amém? Então, tem questões da nossa vida que às vezes acontece e a gente pensa, foi Deus que quis, ou está acontecendo, mas tem algumas questões que a gente pode evitar se a gente se cuidar fisicamente e emocionalmente também. Existe um termo que eu sempre falo, que é o suicídio inconsciente. Não é aquela pessoa que tenta contra a própria vida, mas é aquela pessoa que já desistiu da vida e ela vai se entregando. Se ela é acometida de uma doença, vai ao médico, e o médico fala, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo.
às vezes a pessoa aí que ela vai fazer, porque a pessoa emocionalmente não está saudável. E é possível que tudo que eu estou falando aqui, a gente pode estar sujeito, mesmo estando vivendo o Evangelho. Então a gente precisa o quê? Se cuidar e buscar, né, essas questões que eu estou falando de circunstâncias da vida, e não atribuir, foi Deus que quis, mas tem questões que são da nossa responsabilidade. Amém? Eu vou falar uma situação aqui, compartilhar com vocês. Eu testemunhei, pedi oração para vocês, né, com relação ao meu pai. Meu pai, ele, para quem está assistindo e não sabe, em outubro foi descoberto um tumor de 10 centímetros por 6, hemorrágico, né? Ele passou por uma cirurgia, ele estava lá em Brasília, teve a oportunidade de passar por médicos, né, por uma equipe que, enfim, era de risco. E meu pai, 80 anos, pela graça de Deus, ele está vivo aqui conosco, né? E eu fiquei muito feliz. E nós estávamos lá, né? Eu mandava lá no grupo da Fonte, no Face pedindo oração. E no dia, eu fiquei confiante em Deus. O que eu falei aqui eu estava seguro no meu coração. Eu falei que independe do desfecho, eu viria aqui louvar e falar que foi feito a vontade de Deus. É certo que eu estava com aquela sensação, né, de orfandade, que minha mãe já faleceu, mas me acessou o meu coração a uma situação da minha mãe. E eu vou compartilhar com vocês aqui por quê. Tá? Meu pai, com 80 anos, né, teve essa bênção. Minha mãe faleceu 8 anos atrás, e nós estamos falando de circunstâncias da vida. E, resumindo a história, a minha mãe faleceu 8 anos atrás de câncer, né? E ela foi tratada por um médico durante 3 anos de gastrite. Mas era câncer, não era gastrite, foi um erro médico. E resumindo toda a história, nós não sabíamos, né? Meu pai ia com ela, os médicos e tal. Aí quando o médico encaminhou para outro médico para falar que era no útero, algo assim, depois de 50 dias ela faleceu. Já estava todo de metástase, né? E aí, a gente não sabia, né? Não tinha conhecimento. Depois que aconteceu tudo, que ela foi sepultada, eu tenho primas que são enfermeiras, ela explicou tudo, né? Os protocolos, e ela até usou um termo, que é um termo utilizado para erros médicos. Confesso que, na época, né, eu passei pelo luto, e foi muito difícil perdoar o erro médico, porque depois meu pai falou que ela falava para o médico, mas doutor, eu sinto muitas dores, será que é gastrite? Será que é isso mesmo? Ela falou, dona Lenita, a senhora não tem doença ruim não, a senhora não tem câncer, tira isso da sua cabeça, né? Eu estou compartilhando isso com vocês, eu acredito que vocês podem se identificar com algo da vida de vocês. E aí passou, aí aí eu lembrei, né, que uma amiga minha tinha uma sogra, né, ela veio a falecer depois, de 90 anos, estava até com Alzheimer e tudo mais, e ela foi diagnosticada com câncer do seio. E aí fez uma cirurgia e ela não morreu. Aí na época eu questionei no meu coração, Deus, por que a minha mãe faleceu e uma senhora de mais de 90 anos sobreviveu? E a gente não tem respostas, vocês entendem? Talvez hoje, pessoas, né, talvez até aqui na igreja, quando eu contei o testemunho, por que o pai do Elias, com 80 anos, sobreviveu? E talvez um parente meu, né? E esses dias eu vi né, numa postagem de uma criança de 5 anos, que veio a óbito, e ele falou para a mãe, me perdoe por todo o trabalho que eu te causei, né, do tratamento, e ele morreu. Foi algo muito triste. Então, essas questões que são da nossa vida, mexe conosco, vocês estão entendendo? Só que depende de posicionamento. Quando eu estou falando da minha mãe, eu fui resolver tudo isso, né, além do luto pela mãe, o erro médico. Eu não cheguei ao médico, eu tive vontade de chegar, a nossa carne, mas eu não fui. Pelo contrário, eu resolvi lá na intimidade, de joelhos diante de Deus, colocando minhas dores e abençoando ao médico, abençoando as pessoas, né, da nossa vida que nos causam dor ou que nos acomete de algumas situações. Por isso, nós estamos todos sujeitos às circunstâncias da vida, a um laudo, a uma perda, né? A um laudo de um filho. Quando mexe com filho é muito forte, né? Com pais e filho.
E a palavra de Deus fala que nós temos que amar mais a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E a palavra fala: quem ama ao seu pai e a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama os seus filhos mais do que mim, não é digno de mim. Porque quando a gente coloca muito... Eu vou contar uma outra história rapidinho aqui. Eu estava num encontro de crescimento emocional há muitos anos atrás. Foi o primeiro encontro que eu fui. Acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou... E nós estávamos num grupo de interesse de perdão. E estava sendo ministrado ali. E uma senhora começou a falar algo. E de repente ela deu um grito. E aí ministrou com ela lá. E ela voltou ao velório da mãe. E ela soltou uma fala muito forte, que ela tinha um ódio que ela guardava dentro do coração de Deus. E ela soltou aquilo. Foi uma libertação para a vida dela, com certeza. Mas que amor é este que nos leva a amar mais as pessoas e odiar a Deus? Vocês estão entendendo? São as circunstâncias da vida aí trazendo para um milagre. A gente precisa de um milagre. Mas como que está o meu posicionamento? Eu estou na iminência de uma perda, ou eu perdi? O meu coração está mais na coisa, na pessoa, ou em Deus? Porque quando está mais no que eu almejo, eu vou questionar a Deus. Eu vou, de uma certa forma, fazer das coisas e das pessoas um bezerro de ouro. E Deus pediu para Abraão entregar Isaac. Isaac não era só apenas o filho dele, o ministério dele, era a geração, era a promessa. E ele entregou. Então hoje, entrega o seu milagre para Deus. Entrega o que você precisa para Deus. E Deus, Ele está acima de tudo. O nosso amor é mais e maior ao nosso Pai, ao nosso Deus, do que as nossas necessidades. Porque por detrás de cada necessidade tem uma dependência. E essa dependência tem que estar canalizada em Deus. Por mais que eu perca, por mais que eu não tenho. E essas são as circunstâncias da nossa vida. Amém? E nós temos também as perseguições. Vamos lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 27. As perseguições, eu já falei um pouco sobre, né? Todos nós somos sujeitos a pessoas que são usadas pelo inimigo para nos perseguir, para nos caluniar, né? Todos nós somos sujeitos a questões de inveja, questões de levantes. Em Romanos 8, 27 a 29, fala o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O próximo versículo. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A gente pode estar passando pelo que for, por perdas de controle, por perseguições. O que importa é o nosso posicionamento, como a irmã Emily colocou aqui, de colocar a nossa vida no controle de Deus e confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Mas para isso a gente tem um preço de cruz, um preço de lá na nossa intimidade. Eu não sei como que é você, mas cada um tem o seu lugar secreto, que você está só, que às vezes a pessoa que você tem mais intimidade pode ser que ela não vá compreender, mas a gente vai colocar diante de Deus as nossas dores, orar, se quebrantar, se colocar diante de Deus, porque este é o verdadeiro evangelho. Não um evangelho raso de buscar
apenas a bênção de Deus, de amar a si mesmo e de viver somente buscar a Deus quando eu preciso de um milagre. O maior milagre da nossa vida é quando a gente consegue viver a dependência de Deus, a entrega, porque esse é o verdadeiro evangelho genuíno, é buscar a bênção de Deus, é o negar a si mesmo a cada dia e permitir que Deus trate, né, os frutos do Espírito, trate o nosso coração. Em nome de Jesus, chamar a equipe de louvor. A nossa maior, esses dias eu ouvi isso, há um texto que nós nós iremos um dia prestar contas para Deus, né? Tudo que nós iremos estar diante do Altíssimo, e o maior milagre que nós teremos é o milagre de ser aceito para o reino. E a pior decepção que nós não queremos ter é ouvir de Deus: não te conheço. Não é uma perseguição, não é uma traição, não é uma decepção, não é ser caluniado, porque tudo isso que a gente passa é um convite para viver o verdadeiro evangelho, é um convite para ir para a cruz. Eu quero falar algo que está no meu coração aqui. Sempre quando você saber de alguém, eu tenho muito temor com relação a isso, principalmente homens e mulheres de Deus, conhecidos, até nacionalmente, né? Eu não vou citar nomes, mas pastores, homens, igrejas, e que essa pessoa está sendo caluniada, né? A gente vê muito isso, às vezes, dependendo do que ela prega hoje em dia, né, querem caluniar. Não abra os seus lábios para repostar a postagem, para curtir, comentar. Não use os seus lábios para amaldiçoar homens de Deus e mulheres de Deus, mesmo que ele estiver errado. Porque Noé, quando saiu da arca, ele se embriagou e ficou bêbado, e ficou nu. Um filho zombou e expôs a nudez dele, e foi amaldiçoado. E o outro foi lá e cobriu, e foi abençoado. Estou sentindo de falar isso. Nós temos que guardar a nossa língua, as nossas palavras, porque dela também procede a intenção do nosso coração, e nós colhemos as palavras que saem da nossa boca. Às vezes, na hora da raiva, da fúria, a gente pode falar, desabafar e fica bem. Só que as palavras são como pedradas numa vidraça, vai deixar resultado e vai semear até mesmo dentro da nossa casa, maldição no coração dos nossos filhos, no relacionamento e tudo mais. E isso é escolha de controle da nossa língua, das nossas palavras, porque o que sai da nossa boca está dentro do nosso coração. Amém? Vamos levantar diante de Deus. O maior milagre é o milagre de ser recebido no reino de Deus. E nós não queremos jamais, naquele dia, ouvir de Deus: eu não te conheço. Não é isso. Por isso eu quero declarar, nós queremos declarar que o nosso coração, Deus está no controle da nossa vida. Pegue a sua cruz e siga-me. É o chamado que Deus tem para nós. Nós abrirmos mãos, nós abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, nós abençoar aqueles que nos caluniam. Em nome de Jesus, quando a gente tenta se justificar, envolver pessoas, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Libere vidas, libere pessoas, libere a necessidade do seu milagre. Entrega para Deus o que você precisa hoje, da mesma forma como Abraão entregou Isaac, porque o nosso maior amor não é do que eu preciso, não são pessoas e não são coisas, mas é a intimidade com Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossa alma e nosso coração na dependência de Ti, Pai, e o preço para isso é a cruz, Pai. Lembra-nos que somos pó, Pai, e nos corrijamos com Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos creem que para cada pessoa que está aqui nessa noite e para cada pessoa que está em sua casa, Deus tem um ambiente gerado de milagres para você? Você crê nisso?
Foi aquilo que o Elias disse. São várias situações da vida que nós enfrentamos. São várias situações diferentes que acontecem em cada casa, em cada família, em cada lugar de trabalho. E eu sei de alguém que está aqui nessa noite e de alguém que vai levá-lo ao ambiente que você precisa para viver o seu milagre em nome de Jesus. Você crê nisso? Então chama pelo Espírito Santo, chama pela presença do Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me leva a esse ambiente, me leva a esse lugar, conduz a minha vida a este lugar, porque neste lugar o Senhor vai falar comigo. E se precisar de reconstrução, o Senhor vai demolir. Se precisar de construção, o Senhor vai abrir o espaço. Se precisar de haver o perdão, o Senhor vai ministrar dentro de mim, porque eu sei que aquilo que é responsabilidade minha, como foi ministrado, eu farei. Mas aquilo que vem para mim, às vezes situações em que eu não pedi, em que lançaram, o Senhor vai tirar esse peso da minha vida nessa noite, nesse lugar de adoração. Levante as suas mãos aos céus, declare consigo mesmo, fala: Espírito Santo, me leva a este lugar, me leva a esse ambiente que somente o Senhor tem domínio e autoridade, que somente o Senhor pode ministrar na minha vida a palavra dessa cura e desse milagre, em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai fazendo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. O Espírito está te conduzindo. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Só Ele pode fazer isso. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade vem. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer canta profeticamente, o que a história nunca viu, vem cumprir canta o descrito em profeticamente. Joel. Aleluia. Eu vou dizer para você, porque esse avivamento vem em milagre. Aleluia. Porque quando isso acontece, uma revolução, uma história nova surge, uma situação nova acontece, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade do Senhor vem. Ele ministra unção, Ele ministra capacidade, Ele ministra quebrantamento, Ele ministra autoridade no nome do Senhor Jesus, e a sua vida passa a ser outra, a história passa a ser mudada, a história passa a ser reconstruída, a sua identidade muda no céu, a sua vida passa a ser um canal para o Senhor fluir, a sua história passa a ser conhecida dos seus vizinhos, no seu trabalho, na sociedade onde você mora, porque o Espírito de Deus, Ele muda o ambiente, Ele restaura a vida, Ele muda a concepção de pensamento e Ele transforma os corações. Espírito Santo, clama, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece, que você não sabe. Clama, 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 clama pelo nome do Senhor, clama pelo seu milagre. O ambiente foi mudado. Recha cabaceira.
derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Aleluia. Vem derrama o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba o Espírito de Deus na sua vida hoje, numa dimensão qual você nunca teve, numa dimensão qual você nunca experimentou. Receba o Espírito do Deus vivo, receba o Espírito Santo na sua vida, ser testemunhas do Senhor. Xerabase, a terra está clamando o Senhor, a terra está clamando por Pai, a terra está clamando em nome de Jesus. A terra chama, chama, vem, 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 enche esse lugar, enche esse ambiente, enche as nossas casas, enche essa nação, em nome de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste. Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito que batiza com fogo, Espírito que faz transformação, o Espírito Santo que o mundo não pode ver, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, nós sabemos quem é o Senhor, nós conhecemos a sua personalidade, nós sabemos que o Senhor é Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, encha as nossas vidas, enche os nossos corações, enche as nossas mentes, leva cativos pensamentos ao trono do Senhor. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, espírito suicida, em nome de Jesus, cai por terra agora, você não tem autoridade, em nome de Jesus. Espírito maligno, em nome de Jesus, caia por terra agora no nome do Senhor, em nome de Jesus. Não tem autoridade mais, não tem mais domínio de mente, não tem mais domínio do coração. Espírito maligno de violência, nós te ordenamos agora, sai da vida desse irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orabaxê, arabaxê. Por favor, pode interromper a transmissão, em nome de Jesus.